Fala pessoal do som, graças a Deus eu tive a oportunidade de trazer mais um comparativo para vocês. Dessa vez será Multilaser contra Unvox, que no caso as duas com alto-falante de 15 polegadas. No caso da Unvox 2900 com essas configurações e no caso da Multilaser SP344 com essas configurações. Nesse vídeo, além de te mostrar a diferença delas através do decibelímetro, eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora de cada uma e qual das duas eu prefiro e o porquê. Então, se você interessou pelo menos por um dos assuntos, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a comprar essas caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal e bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, que no caso a Multilaser SP344 está no último volume com a configuração do grave e do agudo no máximo e a Unvox 2900 no último volume com equalização para grave e agudo também no máximo. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som Multilaser SP344. Que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música nas mesmas condições alternadamente. Qual te agradou mais? Dito isso, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Multilaser SP344. Já indo direto ao assunto, é uma caixa de som para quem quer jogar o som longe, gosta de médio e agudo e não importa de ser grave de ataque. Ela tem grave de ataque ali querendo ser misto. Ela tem subgrave, ela com volume ali até mais ou menos 60, 70%. Você vai conseguir perceber o subgrave dela com mais facilidade. Quando você coloca ela com 100% do volume, com a equalização do agudo e do grave no máximo, você vai ver grave de ataque fácil, médio e agudo. Para quem gosta, vai gostar bastante dela, porque o volume final dela é bem alto. Porém, dependendo da música, ela começa a querer degradar ali. Tanto que a luz de clipe vermelha começa a acender igual louca. Da forma que ela entrega, até que me agrada ali uns 60, 70% do volume, que eu ainda consigo ver o subgrave nela. Na hora que você põe 100% do volume, fica uma caixa ideal para quem quer jogar o som longe. E aí, eu vou lá e tento diminuir um pouco do agudo dela, só que você vê que o agudo muda o tom. Ele fica meio que abafado, ele não chega a diminuir o volume, você percebe que muda a frequência do agudo. Então, eu queria diminuir o agudo para poder dar mais foco em grave e subgrave. Só que dessa forma fica um som ruim, não me agrada dessa forma. Por mais que eu não goste de médio e agudo, quando diminui o agudo dela, no meu gosto, fica abafado. Então eu prefiro deixar o agudo dela no máximo, porque fica um agudo mais bonito. Não que eu goste, mas fica mais bonito. Então eu senti falta de uma equalização para os médios dela, porque talvez eu combinando o agudo com o médio, e aí tivesse separado esses dois, eu conseguiria equalizar ela mais do meu gosto. Mas aí, no geral, levando até em consideração a construção dos alto-falantes dela, que são justamente para entregar grave de ataque, até que a qualidade sonora dela me agrada, levando em consideração esses pontos negativos que eu falei antes. Vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medido de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz,
20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Vox 2.900. Com isso, temos um empate nesse comparativo, que antes de desempatarmos com o comparativo de grave, eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Vox 2.900. Começando pela equalização manual. Ter equalização para grave e agudo é um ponto positivo, mas eu senti falta de uma equalização para os médios, porque conforme eu vou equalizando ela manualmente, se eu diminuir muito o agudo, dá a sensação que ela está perdendo volume. Como eu prefiro mais grave e subgrave, eu prefiro deixar ali o grave em 75% e o agudo ali fletado, 50%. Desse jeito, porque dessa forma eu percebo que ela dá mais foco em grave e subgrave, que é o que me agrada mais, e não dá tanto foco em médio e agudo. Só que eu acredito que se ela tivesse uma equalização para os médios, eu conseguiria equalizar ela mais ainda no meu gosto. Ela tem equalizações pré-programadas, você consegue perceber uma diferença de uma para outra, algumas nem tanto, mas é aquela coisa, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. Outro detalhe é o seguinte, das equalizações pré-programadas que ela tem, a que mais me agradou foi a Rock. Só que a equalização Rock é o seguinte, se você colocar ela no último volume e a equalização do grave tiver igual eu te mostrei, ela começa a degradar a música muito nitidamente. Em outras equalizações, nem tanto, mas na equalização Rock, no último volume, com a equalização manual da forma que eu mostrei, não agrada. É bom ela ter a opção de você equalizar manualmente, mesmo as equalizações pré-programadas, só que na equalização Rock, que foi a que me agradou mais, no último volume tem esse detalhe. Com o volume ali até uns 50%, a equalização Rock é uma delícia de escutar. Só que no último volume, ela começa a degradar um pouco a música. Acredito eu, porque a equalização Rock foca mais em grave e subgrave, que por sinal é o que eu mais gosto. As outras equalizações, você consegue equalizar mais o grave, deixar da forma que eu te mostrei, 75% de grave e 50% de agudo, fica bom também para poder escutar no último volume, é o mais aconselhável. É claro que não é aconselhável ficar escutando ela no último volume por horas seguidas, não só ela, quanto qualquer outro aparelho de som, mas mais ou menos dessa forma foi a equalização que mais me agradou. Ali até uns 50% de volume, Rock. Já no último volume, eu prefiro usar nela a equalização Jazz com 75% de grave e 50% de agudo. E aí é importante frisar o seguinte, o grave dela é ali um grave misto, querendo ser macio. Não é um subgrave prolongado, porque você percebe mais nela grave misto, querendo ser macio. Não é grave de ataque, é grave misto, querendo ser macio. E aí no meu caso, como eu gosto mais de grave e subgrave, o médio ter ficado aqui mais na parte de baixo, e não aqui em cima, o que na maioria das caixas de som fica, e o agudo ter ficado aqui e aqui, é bom que você consegue perceber um pouco mais de foco no grave e subgrave por causa desse alto-falante de 15. Talvez se não tivesse esse agudo aqui, fosse só os médios e esse agudo, aí seria mais perceptível, ainda mais grave e subgrave nela. Mas essa configuração desse jeito, eu percebo mais, eu estando em pé na frente dela, mais foco em grave. Se eu ficar sentado na frente dela, vamos supor ali, num barzinho, você tiver uma dessa para tocar, ela vai dar mais foco em médio e agudo, porque aqui vai ficar mais ou menos na altura do ouvido. Então você vai perceber mais dela médio e agudo. Você em pé na frente dela, você consegue perceber um pouco mais o grave, principalmente com essa equalização que eu te mostrei antes. Então eu acredito o seguinte, por ela ter equalizações pré-programadas e ter a possibilidade de equalizar essas equalizações pré-programadas com a equalização manual, ela tende a agradar o público, tanto o que gosta de grave, quanto o público que gosta de médio e agudo. Talvez o público que gosta mais de subgrave sinta falta de uma equalização para os médios igual eu. E aí, no geral, levando em consideração esses pontos positivos e negativos da caixa de som Vox ACA 2900, a qualidade sonora dela me agrada. E agora, vamos para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. 90 Hz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. 70
E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Vox 2900. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo. E se com esse vídeo você decidiu qual dessas duas será a sua próxima caixa de som, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 3 elas estão com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, a qual irá te dar R$100 de desconto para estar comprando qualquer uma das duas e outras coisas. Dito isso, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre qual dessas duas eu prefiro e o porquê. Que é o seguinte, por gostar mais de subgrave, a qualidade sonora que a Vox 2900 entrega me agrada mais. Não que a Multilaser SP344 tenha uma qualidade sonora ruim, só que como ela foca mais em grave de ataque e médio e agudo, no meu gosto, a Vox 2900 me agrada mais porque ela foca mais em subgrave. Para quem gosta mais de médio e agudo e grave de ataque, a Multilaser SP344 tende a agradar mais. Se você encontrar essas duas frente a frente, em questão de volume final, a Multilaser SP344 ganha da Vox 2900. Mas independente disso, por eu gostar mais de subgrave, a qualidade sonora da Vox 2900 me agrada mais. E agora que eu já te apresentei tudo sobre qualidade sonora dessas duas, na minha opinião, e através dos decibelímetros, eu te convido a ver a continuação desse vídeo, onde eu mostro a construção dessas duas por dentro, tamanho de imã de alto-falante, placa de funcionalidade,